Boa noite, meus amigos. Muito feliz de estar aqui mais uma vez, né? O Ricardo me escalou aí. O palestrante que tinha programado, ele teve que adiar o compromisso. Então eu estou aqui para a gente bater um papo, né? Trocar algumas ideias. E como eu tenho algumas palestras, eu escolhi falar sobre o anjo da guarda, o anjo guardião. Porque às vezes ele está do nosso lado e a gente está esquecendo dele no dia a dia, com tanta preocupação, né? Com tanta coisa que acontece hoje em dia, a gente esquece um pouco dele. E quando a gente fala de anjo guardião, que imagem vem na cabeça de vocês? Eu sou de uma época que até brinco com um amiguinho do meu filho, que ele é todo de cabelo cacheadinho, lourinho e tal. Aí eu brinco que eu chamo ele de anjinho, ô anjinho, né? Porque a gente vem, não sei se todo mundo, mas a gente vem de uma geração que o anjo é algo de asas, muito celestial, né? Ou então a gente apela para o anjo cupido também, né? Tem, né? Os que estão mais em busca. Então, quando eu falo a palavra anjo, eu vou lá no latim e encontro alguns significados, tanto no latim como no grego. É uma palavra muito antiga, né? E o que está escrito lá? Mensageiro ou enviado. Então, o anjo é um mensageiro, é um enviado. Começando a traduzir isso aí, né? Então, a gente imagina sempre aquela pessoa de beleza esplêndida, né? Com asa. Esse é um mito do anjo que foi criado na nossa cabeça, né? Ok? Vamos tentar entender quem é esse anjo, então, guardião. Vamos tentar ver na visão espírita como é que isso funciona e tal, né? Então a gente já começa aqui, ó. Eu faço uma pergunta. Você sabia que você tem um anjo aí do seu lado e que ele está cuidando de você 24 horas por dia? Né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente esquece, né? Quando eu estou aqui na frente, eu estou falando para vocês, mas estou falando para mim mesmo, tá? Porque nós estamos aqui no mesmo balada, vamos dizer assim. Então, o que o Espiritismo fala sobre anjo da guarda? O que ele fala para a gente? Na visão espírita, a gente não usa tanto o anjo da guardião, ou anjo da guarda, ou aquele anjinho celestial. A gente convive mais com o espírito protetor, o mentor, né? Quem era o mentor do Chico, né? Quem era o mentor do Divaldo? Essa é a visão mais nossa. E ele tem a missão o quê? De nos ajudar a evoluir. Ele está do nosso lado em busca da nossa evolução. Olha que coisa fantástica, né? Às vezes a gente para no dia a dia, passa por tanta aflição e não sabe como invocar ele. Então, o que ele está aqui? Para nos apoiar, melhorar o quê? A nossa conduta, né? Para deixar a gente mais esclarecido, para nos dar instruções práticas. Mas será como é que ele faz isso? Eu estou falando do meu anjo da guarda, estou falando do anjo da guarda dele, porque cada um, eu não enxergo nenhum, né? Mas eu tenho certeza que o anjo da guarda de vocês está ali do lado de vocês, nesse momento, né? Então, imagina quantos anjos da guarda não tem aqui, ou quantos mentores, ou quantos. E qual é o papel desse anjo guardião? Qual é o papel na visão espírita? Então, ele ajuda a gente na evolução, no progresso espiritual. Então nós temos alguém que está do nosso lado 24 horas, cuidando da nossa evolução, do nosso crescimento espiritual. E aí, eu fui lá no livro dos Espíritos, para ver em quais questões o livro explica isso para a gente. Vamos tentar rever isso aí, só para a gente buscar a fonte. Não é? Porque o Espiritismo tem como fonte o que? O livro dos Espíritos. Na questão 490, está lá a pergunta, né? O que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? Foi feita a pergunta. Qual foi a resposta? É um espírito protetor.
que pertence a uma ordem elevada. Então, peraí, não é um espírito comum, ok? Eu vou tentar traduzir o que seria uma ordem elevada, então, para a gente entender também. Então, significa que é um espírito protetor. E aí, o que acontece? Ele, em vez de usar anjo da guarda, Kardec usou espírito protetor. Então, daqui para frente, se eu falar espírito protetor, eu estou falando anjo da guarda. Se eu estiver falando anjo da guarda, eu estou falando anjo guardião. Não aquele com asa, de cabelo cacheadinho e tal, mas um espírito mais evoluído que está do nosso lado, ok? Cuidando e zelando por nós. Então, uma confusão que eu fazia, não sei se vocês faziam também, né? Mas eu fazia, né? Meu pai já desencarnou. Será que meu pai é meu anjo guardião hoje? Ele está cuidando de mim? Não. Por quê? Se meu pai está encarnando e desencarnando e conviveu comigo, ele não é um espírito superior ainda. A não ser que ele venha uma missão muito nobre, que seria uma exceção à regra geral. Certo? Então, meu pai é um espírito familiar. Eu já dei uma palestra aqui do que é a família espiritual. É aquela família, né, que tem afinidade igual, inclinação igual, e que caminha junto rumo à evolução. Então eu tenho uma família na terra e eu tenho uma família espiritual, mas não é o meu anjo da guarda, não é o meu anjo protetor, ok? Então, às vezes tem relato, o avô que morreu há muito tempo, a criança pequena fala que o avô está aqui do meu lado. Ele veio fazer uma visita porque o plano espiritual autorizou ele vir. É uma relação totalmente diferente, tudo bem? Eu não sei se vocês confundiam isso, mas eu confundia, né? E, inclusive, tipo assim, se eu ficar pedindo ajuda para o meu pai, até posso, mas se foi logo depois dele encarnou, de repente eu estou até prejudicando ele. Eu estou muito apegado a esse espírito. Tá legal? Beleza? Então vamos lá. Volta de novo o tema. Ó. Cada espírito, desde a sua criação, é designado um espírito de ordem mais elevada que será o seu protetor. Então, desde que eu me tornei um espírito, eu tenho um anjo da guarda, eu tenho um espírito protetor que está junto comigo. E ele me acompanha ao longo de todo o meu processo evolutivo. Eu não estou falando só dessa encarnação, de todas as encarnações. Enquanto eu for um espírito primitivo, vamos dizer assim, né? De terceira ordem. Tudo bem? Então, eu vou ter ele o tempo todo. Aí mesmo que eu desencarnei, eu vou perder o contato com ele? Não. Na colônia espiritual que eu vou estar, de repente eu vou continuar tendo contato com esse anjo protetor que está do meu lado. Embora ele não vai estar na colônia, tá? Quem viu algumas cenas de filme já viu isso aí. De repente vem no plano muito superior para te esclarecer alguma coisa ali na colônia espiritual. Tudo bem até aí? Se tiver dúvida, a gente para e fala e vê. Volto de novo a dizer que ele é numa ordem elevada. Então, por isso que ele tem a capacidade de nos proteger. Então, eu preciso resgatar o que é uma ordem elevada e o que não é, para a gente entender também como está posicionado esse espírito protetor. Tudo bem? Aí eu resgatei lá um outro dia que eu falei sobre isso, que nós temos ali espíritos de terceira ordem, que são nós, todos que estão aqui, que se estão aqui são imperfeitos, ainda estão aqui para corrigir alguma inclinação, a não ser que veio numa missão muito especial, para fazer alguma coisa totalmente diferente, mas quem reencarna é porque precisa corrigir alguma coisa, tá certo? Porque quem é de ordem elevada não reencarna mais para aprender nada, porque já aprendeu a lição, ok? Então, se eu tenho ali os espíritos imperfeitos, eu nem misturei muito. O espírito de terceira ordem, para vocês terem ideia, tem 10 níveis na terceira ordem, só na terceira ordem, 10 níveis. Dos mais imperfeitos até os que já estão um pouquinho mais perfeitos, vamos dizer assim. E o que é essa imperfeição? Está ali do lado. É inveja, é orgulho, é ódio. Então, quanto mais ou menos, isso me distancia da ordem. Quando eu me distancio da ordem, eu vou ficando com o espírito mais leve e mais brilhante, vamos dizer assim.
Tudo bem? Depois nós temos de segunda ordem, que já superou todas aquelas coisas que estão ali embaixo, e depois nós temos espíritos puros. Então, quando ele fala é um espírito protetor de ordem elevada, o que ele quer dizer? Ele não é de terceira ordem, igual a gente, né? Ele está ali entre a segunda ordem e a primeira ordem, mas tendendo para a primeira ordem. Então, se eu imaginar que eu encarnado aqui, tenho um anjo protetor do meu lado, 24 horas, e que ele pode ser de primeira ordem, Deus é muito bom, não é? O plano espiritual é muito bom. Por que eu estou falando isso? Para a gente se tocar um pouco dessa importância, entender um pouco e não confundir. Eu tenho espíritos também que caminham comigo familiares, mas não é de primeira ordem. Mas eu tenho também comigo um espírito de primeira ordem cuidando de mim. É fantástico isso, não é? Então, eu até botei essa tabela aí, vou até passar, mas segunda, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, e tem uma divisão aqui, ó, os imperfeitos e os perfeitos, ou superiores. É assim que se classifica. Isso alguém que dá uma nota? Não. À medida que você vai burilando e vai transformando o seu perispírito, vai transformando a sua energia e vai purificando a sua alma. E aí você vai elevando o seu nível. Não porque alguém te deu algum título, nada disso. É por conquista individual de cada um. Por merecimento. Ontem eu vi um vídeo falando da colônia espiritual, porque está se debatendo muito aí nas mídias espíritas, né? Se todo mundo passa pelo umbral. E aí ele estava explicando isso. Alguns passam, mas aqui, ó, eu mostrei aqui, ó, todos nós estamos aqui embaixo no vermelho, mas tem uns menos perfeitos, vamos dizer assim, um mais imperfeito, tá? Numa escala aí que eu não sei medir. E aí, quem vai passar pelo umbral? Quem realmente está mais ali para baixo. Aí nós vamos passar pelo umbral? Não sei. Eu acredito que não. Porque nós já vamos direto para uma colônia espiritual. Quem faz o atendimento ali sabe que a gente vê muito espírito perdido por aqui. Aqui, semana passada, sábado mesmo, estava lotado. Quem vê? Eu não vejo, mas me falaram, né? Eu acredito. Então, tinha muitos que já iam direto para a colônia. Tem outros que ficam por aqui, no pronto-socorro espiritual, alguma coisa assim. Tudo bem? Então, isso já classifica ali. Então, voltando ao nosso tema, na questão seguinte, ele pergunta, qual é a missão do espírito protetor então? Porque ele vem com uma missão, desde que eu virei espírito, ele está do meu lado, cuidando de mim. Qual é a missão dele? Então, ele funciona como um pai. O que um pai faz? Ele vai nos guiar para levar para o caminho certo, nos dá auxílio, conselho. Pô, mas eu não ouço o conselho dele, como é que pode isso acontecer? Também me dá essa dúvida. Dali para frente eu vou falar, como é que você conversa com o seu anjo então? Né? Dá para conversar? Dá. Ele dá conselho e quando a vida está muito dura, ele tenta me animar o tempo todo. Como é que ele faz isso? Vamos ver lá na frente. Então, o que eles fazem? Eles nos intuem. Agora, lógico, ele só vai me intuir se eu estiver numa sintonia. Qual o melhor lugar é ir para ter intuição? É aqui, talvez no centro, que o campo vibracional é mais elevado. É na sua casa, se você faz o evangelho do lar, se você tem um ambiente seguro. Então, são nesses lugares que a gente vai receber a intuição. Às vezes a gente não percebe tanto essa intuição, mas ela vem na nossa mente, né? Porque eles trabalham com a nossa mente. A nossa mente é a porta de entrada, tanto de coisas boas como coisas ruins. Ali eu ouço direto, ó, eu quero me afastar, tem um obsessor ali, por exemplo. Eu quero me afastar, mas ele me chama de volta. Como que ele chama de volta? Ele gritou, volta aqui? Não é assim. É como? Baixando o campo vibracional com pensamentos inferiores. Aí ele atrai o quê? Espíritos inferiores. É assim que funciona a dinâmica do dia a dia. Tudo bem? Então, será que eles influenciam nossos pensamentos e nossas ações? Esse anjo da guarda, esse espírito
superior, esse mentor espiritual, será que ele influencia? Dizem eles muito mais do que a gente imagina, muito mais, né? Eu tenho uma outra palestra que eu falo sobre livre-arbítrio e determinismo. O que é determinado e o que é escolha nossa? Tem coisa que não é escolha nossa, é determinado. Tem coisas que é escolha nossa. Porque a gente costuma olhar o livre-arbítrio com bastante assim, espaço, né? E não é tão assim também. Tem a responsabilidade do outro lado. Então, nós temos influência total o tempo todo do plano espiritual e principalmente do nosso anjo guardião, do nosso mentor espiritual. A gente precisa se antenar com isso aí. Agora, eles têm o poder de escolher por nós? Não. Eles têm o poder de influenciar a gente, criando situações que nos levem a um caminho certo. Ok? Então eu estou refletindo aqui o dia a dia do centro para todo mundo entender. Às vezes também estou atendendo alguém ali, alguém fala assim, um desencarnado, né? Falou, eu fiz de tudo para ele não vir hoje, mas não consegui, um encarnado. Tudo bem? É igual vocês aqui mesmo, estando aqui. Garanto que alguns espíritos influenciam a gente para o lado errado, né? Eles vão fazer o quê? Eles sabem que aqui a gente está caminhando para o lado certo. Então sabe aquele negócio, você vai sair de casa e começa a ter um monte de confusão na hora do centro para você não vir? Quem é que faz isso? Essa influência, né, de espíritos inferiores. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Então por isso que a gente diz que o bom espírito é aquele que tem disciplina, que ora e vigia, né? E essa é a parte importante. Então, você não vai perder o seu livre-arbítrio, vocês todos aí, eu também. Agora, se eu estou numa direção certa ou errada, ele com certeza vai me apontar, através da minha consciência, a direção certa. Se eu escolhi a errada, foi uma escolha minha, por influência de outros espíritos também. Ok? Então, na terceira questão que fala sobre isso, na 492, ele pergunta o seguinte: o espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Até já respondi isso aí, né? Desde o nascimento até a morte, ali a morte física, né? Não é durante toda a sua existência corpórea. Então, quantas encarnações eu vier, quantas ele vai estar junto comigo. A gente já viu muito filminho, muita conversa, do tipo, eu faço de tudo, né? O anjo da guarda reclamando, o mentor, né? Hipoteticamente reclamando que ele acompanha, zela por ele, mas dá trabalho demais, né? Até a gente brincar, minha mãe brincava, ó, o anjo da guarda desse aí está tendo um trabalho dobrado, porque é difícil botar ele no trilho, né? Tipo assim. Então eu acredito que deva ser dessa forma também. E ele coloca aí, para terminar, que essas diversas existências, para o plano espiritual, para a gente é 80 anos, espero que seja 90 e poucos, né? Mas para muitos lá no plano espiritual, essa vivência nossa aqui de X anos é muito rápido lá. Não é a sensação que a gente tem aqui de uma vida tão longa como a gente tem. Então não é tão difícil dele acompanhar. E na 495 vem a pergunta mais importante, na minha opinião. Então, quem ele está protegendo, nós encarnados, realmente não dá menor para ele, não está nem aí, não dá nem ouvido, ele larga a gente, vai embora, desiste da gente, o que vocês acham? E aí? É possível o meu anjo protetor desistir de mim em relação ao caminho que eu estou fazendo? Então, ele afasta. Por que ele afasta? Tipo, eu vou olhar da minha visão, você me perdoe se eu não estou sendo muito coerente com a minha visão, mas, tipo assim, eu estou com o meu anjo protetor e vou entrar num lugar que o nível espiritual é muito ruim, né? Não vou dizer que é um bar, vou dizer um ambiente ruim, melhor. Não vou classificar um ambiente porque fica chato. Porque ele vai entrar junto comigo? Não. Ele vai se afastar de mim, porque meus pensamentos vibracionais não ecoam na mesma vibração dele, então é difícil para ele. Ok? Então, se eu estou indo na direção errada, tá?
Por quê? Porque eu estou com influência de espíritos inferiores, ele se afasta. Ó, deixa ele aprender a lição. Né? Vamos dizer assim, ó, vai, você quer ir? Vai então. Vamos ver o que vai acontecer. Porém, ele não abandona em nenhum momento. Se em algum momento, né, eu mesmo que tapei o ouvido, mesmo que eu não segui a intuição, mesmo que eu não quis ouvi-lo, mas eu caí numa situação muito complicada, se eu chamar por ele, ele vai estar do meu lado de volta. Deu para entender? Não importa onde. Olha que coisa bacana, não é bom? A gente pede, não pede? Quando você está numa dificuldade, você fala, meu, agora me ajuda aqui, porque está difícil, não é? Eu acho muito interessante isso. Ele se afasta, mas continua conectado com você a qualquer momento que você chame ele. Então, baseado nessa explanação que eu fiz, o que a gente deve fazer? Eu sempre gosto de botar essa coisa da conclusão, recomendação. Os anjos da guarda são embaixadores de Deus, porque eles estão lá na primeira classe dos espíritos, os mais puros, né? Eles não estão nos auxiliando, porque na Terra a luta é muito difícil, não é fácil. A tendência para mais inclinações é enorme, porque nós estamos aqui justamente para cada um. Então eu tenho que corrigir a raiva, ele tem que corrigir o ódio, esse aqui tem que corrigir o orgulho. Todos nós temos alguma coisa para corrigir. E como é que a espiritualidade vai testar se eu estou corrigindo ou não? E provocando justo na medida de cada um, né? Que tem que ser corrigido. Por outro lado, ele está no meu ouvido aqui, na minha intuição. Não segue essa direção é a que você errou no passado, tenta ir numa direção diferente. E às vezes a gente não ouve mesmo, certo? Eles são como estrelas que estão iluminando o nosso caminho, né? E eles têm uma devoção que não muda de jeito nenhum, porque eles já passaram por tudo isso que a gente está passando, já são espíritos evoluídos e vivendo no amor. Então é um amor incondicional. Eles são evoluídos, têm um pensamento divino, têm harmonia geral. Então é um ser supremo que está do nosso lado e que nos ajuda em tudo isso aí. Então eles trabalham no bem e têm absoluta fidelidade com a gente. Para quê? Para evitar que a gente caia no mal, que a gente seja perturbado. Só que ele não tem a capacidade de afastar os espíritos inferiores que nosso pensamento atrai, porque nós convidamos eles para vir do nosso lado. Então nós somos os únicos responsáveis pelas influências negativas que nós temos. Então, a gente precisa pensar que ele nunca vai nos censurar. Ele quer o nosso crescimento espiritual. E ele vai deixar a gente no nosso livre-arbítrio, porque é a única forma da gente evoluir. É através das nossas escolhas é que nós vamos caminhando em direção à plenitude. Então, você quer maior lição de amor? Eu amo você, eu quero o melhor para você, eu quero que você evolua. Só que é o seguinte, você pode fazer as suas escolhas, você tem o seu livre-arbítrio, e o que você escolher, se você me chamar num momento difícil, eu vou estar do seu lado do mesmo jeito. Não é aquele amigo que a gente tem aqui, que quando a gente toma uma direção errada, ele some, né? Nunca mais sai dele. Aqui a escolha é para sempre. Então, pensa no que você deve fazer, pensa numa oração, pensa em algo edificante. A gente deve ocupar a nossa mente com algo edificante.
Às vezes eu falo aqui do trabalho no centro espírita, o quanto ajuda a gente a seguir numa direção correta, né? Então, é importante que faça uma reflexão sobre isso. E aí é o seguinte, quando você atinge o sucesso, ele fica feliz com você, porque você atingiu o sucesso. Só que por outro lado, ele fica preocupado com o quê? Com o seu orgulho, né? Porque às vezes a gente, quando atinge o sucesso, a gente, junto com o sucesso, vem o quê? O orgulho. O orgulho é o maior vilão nosso. É uma trapaça, né? Em cima da gente. Então ele fica feliz, mas fica preocupado por causa disso. E quando a gente está doente, o que acontece com o anjo guardião? Ele fica mais do nosso lado, né? Fazendo o quê? Animando a gente, dando força. Você tem que superar alguma coisa, uma cirurgia, sei lá, algo que você vai ter que encarar. Aquela força vai vir de quem? Vem de dentro de você. Lógico que a família é importante, lógico que todo mundo que está do seu lado está te ajudando, mas muita gente quer ajudar e não consegue, porque a pessoa às vezes, não consegue, né? Então quem crê no Espiritismo acredita que sempre o melhor vai acontecer para a gente. E o que acontecer sempre vai ser o melhor que deve acontecer para a nossa evolução. Então o verdadeiro espírita é aquele que acredita que todos os fatos da sua vida é o que melhor pode acontecer para a sua evolução. Isso é importante. E na saúde? Na saúde às vezes a gente esquece dele também, né? Então é importante lembrar dele. E às vezes, quando a gente está em tentação e desviando do caminho, tá? Ele fica ali do seu lado, tentando te ajudar e te lembrar que você está indo na direção errada. Porque é super importante vocês pensarem também. Então o anjo guardião, ele não vai te impedir. São os seus pensamentos que vai fazer com que ele se aproxime ou se afaste. Então cuidar do pensamento é algo importante. É fundamental para que a gente entre em sintonia com ele. Então, seu anjo guardião é o seu mestre, seu amigo mais próximo. Se conecta com ele, ele te ama e ele é uma lição de amor o tempo todo do seu lado. Agora vem a pergunta-chave: como é que eu faço para falar com meu anjo guardião então? Essa é a pergunta. Então vamos pensar um pouquinho. Eu não vejo nenhum desencarnado que dirá meu anjo guardião, certo? Então eu não tenho como falar com ele como eu estou falando com vocês, concordam? Então, se ele é um espírito de ordem elevada, como que eu falo com ele? As orações. Elevando os meus pensamentos. Como que eu elevo os meus pensamentos? Então vem daí toda... Então eu consigo falar com o meu anjo guardião? Consigo. Hoje eu consigo falar com ele. A todo tempo a gente pode falar com ele. Depende do nível dos nossos pensamentos. Se os nossos pensamentos são de ordem inferior, eu estou atraindo espírito inferior. Se os meus pensamentos são de ordem superior, eu estou atraindo espíritos superiores. Tudo bem? Então, como é que eu converso com ele? Elevando o pensamento, entrando em sintonia com o plano espiritual, parando e meditando sobre a minha caminhada, o que eu posso fazer melhor daqui para frente, fazendo um balanço do dia, às vezes, aonde eu errei, e pedindo a ele para te ajudar a não errar no dia seguinte, porque nós somos espíritos imperfeitos, estamos aqui na caminhada. Errar faz parte do nosso aprendizado, da nossa escola, não é? Como que eu converso com ele? Pedindo proteção, pedindo apoio, reconhecendo os erros que eu cometi, e aí sim ele vai estar do meu lado. Ou vocês acham que não? O que vocês acham?
eleva o pensamento e você conversa com ele. Não vai ser uma conversa igual eu estou tendo com vocês, mas vai ser uma conversa mental, de pensamento. E como ele intui, como eu mostrei para vocês, que o plano espiritual tem muito mais influência no nosso dia a dia do que a gente imagina, no dia seguinte eu amanheço completamente diferente do que o dia anterior. Pode fazer uma experiência. Então, ninguém está pedindo para a gente fazer frase decorada. Embora igual a avó da Ju aqui, minha mãe rezava a prece de Caritas toda noite com meu pai, toda noite, em voz alta. Ela não precisava ler mais, nem ele. Eles faziam a prece de Caritas inteirinha, só no gogó. Porque era a maneira dela criar sintonia com o plano espiritual. Ela decorou a prece? Decorou. Mas qual era o sentimento que estava dentro dela? Ninguém vai saber, só ela. Não é? Então, cada um tem um jeito. O jeito dela era decorar a prece de Caritas. Mas eu vou dar umas dicas aqui. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma coletânea de preces, inclusive do anjo guardião. Quem quiser se conectar, não estou pedindo para decorar a prece, mas se isso fizer bem para você, decore, né? Estou pedindo para você pegar uma prece pronta, mas se isso vai fazer você entrar com o seu anjo, em sintonia com o seu anjo da guarda, faça isso. O que importa é você elevar seu pensamento. Para me elevar o pensamento, eu preciso fazer tal coisa. Ok, vamos fazer. Está cedo, né? Vocês terminaram mais cedo. Olha a lista de prece que tem. Olha a lista. Alguém já pegou isso aí para ver? Então pega a noite, põe ele do lado, abre uma prece desse e faz. Vamos tentar ver uma prece como é que é. Vamos ver. Quando a gente fala com o anjo guardião, vou pegar uma prece pronta só para a gente fazer um balanço aqui. Esclarecei a minha consciência em relação aos meus defeitos. Então o que eu estou pedindo para o meu anjo da guarda? Me intui aqui, me deixa claro onde eu errei. Quando eu falo isso, eu já estou pensando onde eu errei, não estou? Tá? E tornai-me sobre os olhos, tirai de mim o orgulho, que é capaz de me impedir de que eu veja a mim mesmo. Aí, ó, entrou o orgulho, lembra que eu falei? Essa é uma que está lá. Vamos ver. Já traduzi ali, vamos a outra. Se você for ver, pedindo para o anjo guardião te apoiar, a te esclarecer, né, e te conscientizar daquilo que você está fazendo errado. Mas tem uma aqui que é muito especial para mim. Ok, vou até passar isso. Do Santo Anjo do Senhor. Quem conhece? Todo mundo conhece. E essa aqui não tem a ver tanto com o espiritismo, nada, porque na escolinha as crianças, toda noite eu rezava para as crianças. E aí eu queria que vocês rezassem comigo. Porque vocês vão entrar em sintonia com o anjo da guarda de vocês. Como é que é? Então vamos lá? Santo anjo do Senhor, Meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governa, ilumina. Amém. não é fácil. E é gostosa. Isso faz muito bem, não fez bem para dentro de vocês? O que vocês acharam? Sentiram a vibração? Nesse momento, todos vocês falaram com o seu anjo da guarda. Só que a gente tem que aprender a falar de outro jeito, não com a boca. Tudo bem? Então, boa noite.